Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Eu vim aqui para falar sobre um assunto, eu vou tentar não enrolar, que é sobre o Yin e Yang, a energia masculina e feminina, esses opostos que estão em nós como seres humanos e que estamos, vamos dizer assim, presos a um sistema geracional. Eu assisti muitos vídeos na internet, desde as questões entre o feminismo e o machismo, os red pill, enfim. E também algumas coisas sobre a parte das constelações sistêmicas. Eu tenho que estudar muito isso ainda, eu sei. Mas já tive algumas conclusões. Pela estrutura moderna, poderíamos dizer, talvez, de 1900 para cá, a estrutura considerada família, ela já mudou muito, muito. Estamos no Brasil, então sabemos que houve as imigrações e como foi construída um pouco da sociedade que conhecemos hoje, os conhecimentos que foram trazidos e a estrutura familiar. Nesse quesito, vamos falar sobre a questão emocional, sentimental mesmo, na família, como que isso era vivenciado até os dias de hoje. Então, o assunto que eu tenho recorrido e tenho procurado entender sobre como se fosse um furo no sistema, ou por que não funciona, ou por que as dificuldades das pessoas, independe se é homem, mulher, tem a ver com a relação com o seu pai. De que forma? De todas as formas. E isso gera consequências na vida de uma pessoa. A falta do pai, a ausência do pai, pode acarretar em situações irreversíveis na personalidade de uma pessoa. Por isso que eu estou aqui para falar isso. Tem alguns exemplos de pessoas que eu conheço dentro da minha família, porque a minha família é uma família muito grande pelo lado da minha mãe, que foi a família onde eu mais convivi. E a família do meu pai ficou mais no oculto, vamos dizer assim, porque tive menos relação com a família do pai. Já começa por aí nesse exemplo. Então, como o meu avô materno, ele teve duas mulheres, então ele teve muitos filhos, né? Já de uma geração que tinha aquelas famílias grandes, 7, 8 irmãos, enfim. E aí eu analiso algumas pessoas da minha família que já passaram por divórcio e têm filhos, outros que o pai faleceu muito cedo e vamos dizer assim, certos danos que causam nas pessoas. A compreensão que é necessária porque estamos nós agora principalmente eu que sou da geração X, onde os pais ali era uma geração dos nossos pais em que ainda estava se construindo um processo emocional sentimental. Porque antes era uma questão muito mais de sobrevivência. E hoje não, hoje já é diferente. E aí essa falta do pai, o que ela acarreta na vida da pessoa? As constelações sistêmicas, elas falam uma frase que eu com 50 anos nunca tinha ouvido falar, que era assim, sobre prosperidade.
o dinheiro vem com a mãe. Não, corrigindo. Com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. O que significa isso, né? A estabilização do núcleo familiar, das funções familiares e essa estrutura psíquica e educacional dentro do seio familiar, do pai, a mãe e os filhos. É claro, cada um, pai e mãe, teve sua própria experiência de vida. Então, eles trazem aquilo que foi passado pelos pais deles. E isso é passado em forma de DNA para nós, porque está no nosso corpo, e a vivência, que é a parte psíquica, emocional, espiritual, dos tempos que estamos vivendo juntos. E quanto isso reflete na sequência da vida de cada um dos filhos. E a própria formação das famílias desses filhos. Então, essa educação que é passada do pai e da mãe para os filhos, o tempo de presença, o nível de aprofundamento em conversas sobre a sociedade, sobre aquilo que o pai e a mãe sabem, que eles puderam estudar e o que eles podem passar para os filhos, daquilo que eles ao menos acreditam que sabem, que é a minha opinião hoje. Eu acredito que sei algo e que posso passar para meus filhos, daquilo que aprendi. Às vezes, não se propor em omitir nada. Realmente, em cada idade dos seus filhos, você conversar abertamente sobre isso, para não deixar traumas, para não deixar mágoas, não deixar nada que não seja esclarecido. Porque uma hora ou outra a cobrança vai chegar. A cobrança de ter essas conversas, vamos dizer assim, um pouco mais sérias e mostrar a vida como ela é. Obviamente, poderíamos ter um mundo muito melhor. Isso é óbvio. Para mim, não resta dúvida. Mas esse nível de conscientização é que me mexe comigo hoje, sabendo o pouco que sei. Então, esse equilíbrio precisa acontecer o mais rápido possível, precisa ser colocado em pauta. Esse assunto é o mais importante que eu tenho visto. A libertação desse processo para que cheguemos no equilíbrio 50-50. E eu tenho percebido na minha vida, na minha vivência sobre isso. Isso reflete diretamente e às vezes é bastante caótico, porque não dá a estrutura de mudança, de avanço. E aí eu me questionei muito antes de gravar esse vídeo. Ele vai para o canal. Eu não preparei nada. Eu simplesmente estou falando aqui. E tem muitos exemplos que eu gostaria de citar, né? E essa coisa da dificuldade do entendimento entre o masculino e o feminino, principalmente interiormente, e depois quando você está se relacionando com alguém, nunca vamos chegar num equilíbrio se tiverem duas metades. É preciso um estar inteiro ou outro estar inteiro para quando houver essa união, essa junção, isso brote
perfeitamente, harmonicamente, o melhor possível. Então tem assuntos em família que não se quer ser conversado. É tipo assim, é muito para a cabeça. Eu também tenho assuntos que é muito para minha cabeça, porque mexe com a minha emoção. Mas de um momento ou outro isso vai ter que ser mexido. E é preciso ter muita luz, muito discernimento, muita coragem. Eu até fico confuso de como explicar isso para vocês. Mas a dica é simples, é perceber o quanto o seu pai está presente na sua vida, só isso. E eu também não estou criticando o meu pai nem nada, porque o meu pai me ensinou o que ele soube e o que ele pôde me ensinar com o que ele aprendeu com a vida, que é o que todos nós devemos pensar dos nossos pais, né? Do pai, o masculino, né? Teu pai te ensinou aquilo que ele pôde te ensinar, o que ele quis te ensinar e o que ele achou importante. E é isso que a gente faz, para quem já tem filhos. E a ausência é que é o problema, porque às vezes o pai está presente, mas não está totalmente presente, porque às vezes ele não sabe como conduzir. E esse é a chave de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade próspera, de uma sociedade que não precisa ficar guerreando, que não precisa ficar competindo, que é uma sociedade cooperativa. Isso eu acho que é o centro. E eu tenho exemplos na família de primos e filhos de primos, alguns que tiveram ausência dos pais e, e a dificuldade que eles passam por a falta dessa força do masculino. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aí. É um vídeo mais filosófico, mais de um olhar interior, para ver se você, sendo homem ou mulher, consegue analisar a presença do seu pai e como sua vida está sendo conduzida através disso, dessa ligação desse masculino que está em ti. Perfeito? Eu vou tentar estruturar isso porque é um assunto complexo, viu? É um assunto complexo. Mas tem solução. Valeu, obrigado. Até a próxima.